Donald Trump anunciou hoje, na prática, um bloqueio militar total a Cuba. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos alertou as novas autoridades da Venezuela que a América está pronta para enviar suas tropas para esse país para assumir o controle. Se essas novas autoridades não obedecerem às ordens de Washington, em Cuba já estão gritando sobre opressão e tirania, mas o fato é que Trump declarou estado de emergência no país. O decreto assinado permitirá que Washington imponha tarifas contra aqueles países que vendem ou fornecem petróleo para Cuba, o que significa que Havana em breve não conseguirá sobreviver. Mas isso não é tudo. Segundo os políticos, os Estados Unidos estão considerando um cenário radical: o bloqueio total das rotas marítimas de fornecimento de qualquer coisa para Cuba para aumentar a pressão econômica. Ao mesmo tempo, Cuba foi novamente incluída na lista de estados patrocinadores do terrorismo e foram restabelecidas restrições rigorosas às operações financeiras com empresas cubanas. Ao mesmo tempo, Donald Trump promete retomar o tráfego aéreo com a Venezuela. Já Marco Rubio diz que os ICESINEL estão até prontos para enviar tropas para esse país caso as novas autoridades da Venezuela decidam agir contra o acordo com os americanos. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, curta o vídeo e deixe seu comentário abaixo. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou estado de emergência no país. O decreto assinado permitirá que Washington imponha tarifas contra aqueles países que vendem ou fornecem petróleo para Cuba. Isso está oficialmente indicado no site da Casa Branca. Em seu decreto, Donald Trump enfatiza que tem a responsabilidade primordial de proteger a segurança nacional e a política externa dos EPREWA. Cuba representa uma ameaça à própria segurança dos Estados Unidos. E é por isso que, com base nisso, Trump declara estado de emergência, dizendo que há uma ameaça por parte de Cuba e que é preciso continuar agindo. Vou citar suas palavras. Acredito que as políticas, práticas e ações do governo de Cuba representam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos, cuja origem está total ou substancialmente fora dos Estados Unidos. E agora vem um parágrafo muito importante e interessante para nós. Donald Trump destaca que o regime em Cuba mantém relações com muitos países hostis, grupos terroristas transnacionais e entidades mal intencionadas que se opõem aos Estados Unidos. E como exemplo, Donald Trump cita as ligações de Cuba com o governo da Federação Russa, da China, do Irã, do Hamas e do Hezbollah. Além disso, Trump acrescentou que Cuba abertamente oferece refúgio a perigosos inimigos dos Estados Unidos, convidando-os a instalar em seu território complexas instalações militares e de inteligência que ameaçam diretamente a segurança nacional dos Estados Unidos. O que você acha? A quem ele está se referindo aqui? E para responder a essa pergunta, vou citar mais um trecho do decreto de Trump. Em Cuba está localizada a maior instalação russa de inteligência radioeletrônica, que tenta roubar informações secretas que representam uma ameaça nacional para os EUAC. Cuba continua desenvolvendo uma cooperação profunda nas áreas de inteligência e defesa com a China. Cuba acolhe grupos terroristas transnacionais como o Hezbollah e o Hamas, criando um ambiente seguro para essas organizações mal intencionadas. Bem, como você pode ver, Trump coloca o Hamas, o Hezbollah, o Irã, a China e a Rússia simplesmente na mesma linha, e assim por diante. Trump acrescentou que, devido à ameaça à segurança nacional dos EPREWA por parte de Cuba, ele acredita que é necessário estabelecer um sistema tarifário contra os países que ajudam a ilha com petróleo. Outra citação. A partir da data de entrada em vigor desta ordem, sobre os bens importados para os Estados Unidos e que sejam produtos de qualquer outro país que, direta ou indiretamente, venda ou de outra forma forneça petróleo para Cuba, poderá ser aplicada uma tarifa aduaneira adicional ad valorem, de acordo com os parágrafos B e C desta seção. Ou seja, na prática, Trump declarou que se alguém quiser ajudar Cuba, tudo bem, é um direito dessa pessoa, pode ajudar, mas por isso vai ter que pagar. E, levando em conta a reorientação dos EUA para os assuntos do hemisfério ocidental, acho que, em primeiro lugar, isso é um sinal para o México. Vou explicar o porquê.
A questão é que foi justamente a Venezuela que por muito tempo forneceu petróleo barato para Cuba, enquanto Cuba ajudava com militares, inteligência e assim por diante. Depois que Nicolás Maduro assumiu o poder, ficou claro que a Venezuela não fornece mais petróleo para Cuba, e esse vácuo foi rapidamente preenchido pelo México. A presidente do México, Sheinbaum, declarou que isso é uma espécie de ajuda humanitária para Cuba. Trump era contra, mas o México afirmou que continuaria fornecendo petróleo para Havana. Disseram que surgiu uma chance e o petróleo mexicano seria enviado à ilha. Isso foi um golpe para o México, que comercializa muito com os americanos, e Trump disse: "Vamos adicionar mais tarifas para vocês." Ao mesmo tempo, já foi informado que o bloqueio das forças americanas à Venezuela e a pressão de Washington sobre o México privaram Cuba de duas fontes estáveis de fornecimento de petróleo e óleo combustível, que ela utiliza para gerar eletricidade. E agora, como dizem os analistas, com o nível atual de demanda e a pequena produção própria de petróleo, Cuba terá o suficiente para apenas 2 ou 3 semanas, não mais do que isso, o que pode colocar em risco a própria existência do regime cubano. E nesse contexto, Cuba fez uma declaração dura em relação às ações do Zipriciaua, acusando Washington de preparar uma nova onda de pressão econômica e um bloqueio total do fornecimento de combustível para a ilha. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, declarou o seguinte, citação: "Condenamos diante do mundo inteiro esse ato grosseiro de agressão contra Cuba e seu povo, que já há mais de 65 anos sofre o bloqueio econômico mais longo e cruel que já foi imposto contra uma nação inteira." Para justificar tais ações, os Estados Unidos usam uma longa lista de mentiras destinadas a apresentar Cuba como uma ameaça que ela não é. Mas, na verdade, a única influência mal intencionada em nossa América é a influência do governo dos Estados Unidos, que tenta subjugar os povos e países à sua vontade, privá-los de recursos, soberania e independência. Além disso, na declaração do Ministério das Relações Exteriores de Cuba, afirma-se que os Estados Unidos recorrem à chantagem e à coerção de outros estados, forçando-os a aderir à política de bloqueio contra Cuba. Aos países que se recusam a apoiar essas restrições, segundo Rodrigues, são ameaçados com a imposição de tarifas arbitrárias e mal intencionadas, que violam as normas do livre comércio. E então, sabe, se em Cuba reagem assim, é porque realmente entendem que a estratégia de Trump pode funcionar e o regime em Havana pode chegar ao fim. Mas aqui é importante notar que os EUA incluíram novamente Cuba na lista de estados patrocinadores do terrorismo, após o que em Havana declararam de forma contundente que não estão conduzindo nenhuma negociação com o governo dos EUA. Bem, na situação atual talvez valesse a pena. E então, nesse contexto, o antigo aliado de Cuba, a Venezuela, também continua sob pressão dos Estados Unidos, enquanto Trump declara que já está na hora de restabelecer o tráfego aéreo civil com esse país. O secretário convidado do EUA, Marco Rubio, declarou abertamente que, se as novas autoridades da Venezuela não cooperarem normalmente com os americanos, os EUA estão prontos para enviar suas tropas para lá e forçá-los a fazê-lo. E aqui vão citar uma grande citação de Marco Rubio. "Estamos prontos para usar a força para garantir a máxima cooperação se outros métodos se mostrarem ineficazes. Esperamos que isso não seja necessário, mas nunca fugiremos do nosso dever perante o povo americano e da nossa missão. Mas quero ressaltar que não há guerra contra a Venezuela e nós não ocupamos esse país. Não há tropas americanas em seu território. Foi uma operação de apoio às autoridades policiais. O objetivo final é alcançar uma fase de transição que resulte em uma Venezuela amigável, estável, próspera e democrática, na qual todos os setores da sociedade estejam representados em eleições livres e justas. Portanto, pode-se dizer com segurança que a captura de Nicolás Maduro pelos americanos no início de janeiro foi apenas o começo da história. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Amigos, se este vídeo foi interessante e útil para vocês, vocês podem apoiar o trabalho deste canal do YouTube com uma doação ou assinatura pelos links e informações na descrição deste vídeo, onde está escrito apoiar o canal. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.